Hoje vamos recapitular o filme chamado Brightburn, Filho das Trevas. Primeiro conhecemos Tori e Kyle Breyer, que estão tentando ter um filho. Vemos vários livros sobre o assunto nas prateleiras, mas eles ainda não conseguiram. Durante uma tentativa, Tori sente algo vibrando do lado de fora. Ela ignora no início, mas um tremor mais forte apaga as luzes. Eles olham pela janela e veem que algo caiu lá fora. Depois disso, Kyle e Tori têm um filho chamado Brandon. 10 anos depois, Tori vai ao quarto de Brandon para prepará-lo para a escola, mas não o encontra. Eles costumam brincar de esconde-esconde, então ela assobia para achá-lo. Brandon assobia de volta, indicando que está bem escondido. Ela segue a voz dele até o celeiro, mas não o vê. Brandon a assusta de surpresa. Tori o abraça e diz que ele sempre será seu bebezinho. Kyle os encontra do lado de fora e lembra Brandon das regras do celeiro, preocupado com a segurança dele. Na escola, Brandon é chamado para responder uma pergunta sobre abelhas e vespas. Ele explica que abelhas são polinizadoras e vespas são predadoras. Ele também menciona a Polistes sulcifer, uma espécie que força outras a criarem seus filhotes. Seu colega Royce implica com ele por falar muito e todos riem, menos Caitlin. Ela o consola, dizendo que garotos inteligentes como ele dominam o mundo, e eles sorriem um para o outro. Naquela noite, Tori verifica Brandon antes de começar a pintar. Uma luz vermelha pisca no celeiro e Brandon tem convulsões no quarto. Tori ouve um barulho, mas ignora. Brandon acorda e sai pela janela, fazendo Tori escutar um baque. Preocupada, ela verifica fora de casa, mas não encontra nada. Quando ela volta, sente alguém correndo atrás dela e vê alguém se movendo entre as roupas, mas logo desaparece. Tori vai ao celeiro e encontra Brandon murmurando palavras estranhas e tentando abrir a porta do alçapão. Ela o chama várias vezes, mas ele não responde. Quando ela o toca, ele se assusta. Tori o consola, dizendo que ele está sonâmbulo, mas Brandon diz que ouviu vozes. Para não preocupá-lo, Tori ignora a história das vozes e o leva de volta para a cama. Quando Kyle pergunta o que aconteceu, Tori mente sobre o celeiro, dizendo que Brandon estava apenas sonâmbulo e foi lá para baixo. No dia seguinte, Kyle conta para Brandon que teve dificuldades quando o adotaram. Quando Tori deixou Kyle sozinho com Brandon, ele ficou meio perdido até usar balas para acalmá-lo. Eles criam um vínculo com o doce, até Kyle pedir a Brandon para cortar a grama. O cortador não liga de imediato, e Brandon fica frustrado, jogando a máquina pelo quintal. Surpreso com sua própria força, Brandon vê o cortador virado de cabeça para baixo com as lâminas girando. Vozes sussurram para ele colocar a mão nas lâminas. Ele faz isso, a máquina quebra, mas sua mão fica ilesa. No aniversário de 12 anos de Brandon, a família comemora em uma lanchonete com a tia Marylee e o marido dela, Noah. Marylee, psicóloga da escola de Brandon, comenta sobre sua inteligência. Noah dá a Brandon uma espingarda de presente, mas Kyle pega a arma por causa da idade de Brandon. Brandon exige que Kyle lhe devolva a arma e bate o punho na mesa. As telas do fliperama piscam e as pessoas olham para a confusão. Irritado, Kyle encerra a comemoração mais cedo. Quando Brandon não se move para sair, Kyle o segura pelo braço, mas ele se recusa a se mexer. Tori então convence Brandon a obedecer a Kyle. Uma garçonete, Erica, observa com receio enquanto eles saem. Puxa, amor, eu te avisei. Quer mesmo ter filhos? De volta em casa, Kyle e Tori discutem as mudanças em Brandon. Tori lembra como eram rebeldes na adolescência e promete ser uma mãe melhor do que seus pais foram. Kyle concorda e sugere que eles acampem em Drivewood no dia seguinte para relaxar. No dia seguinte, enquanto preparam as coisas, Tori lembra Brandon do casaco, mas ele a ignora e continua tomando café da manhã. Kyle vai checar e encontra Brandon estranhamente comendo o garfo. Kyle tira o garfo e Brandon acorda assustado e confuso com o garfo torto na mão. No quarto de Brandon, Tori encontra fotos de mulheres seminuas debaixo da cama e mostra para Kyle. Eles riem até verem fotos de órgãos humanos, o que os deixa perturbados. Tori pede que Kyle converse com Brandon mais tarde. Durante a caça, Kyle fala com Brandon sobre relações sexuais, explicando que é mais sobre amor do que apenas físico, e menciona a autossatisfação. Brandon entende errado, e Kyle encerra a conversa sem jeito. À noite, Tori acorda e percebe que Brandon sumiu. Na casa de Caitlin, ela acorda assustada com uma música tocando. Ela se levanta e vê que é o laptop, então o fecha. Mas o laptop volta a tocar. Assustada, ela o fecha novamente e coloca cadernos em cima. Sentindo alguém se aproximando, ela olha para a janela e chama sua mãe.
Erika entra e Caitlin aponta para a janela, em pânico, dizendo que viu alguém. Erika não encontra ninguém e tenta acalmá-la, mas descobre por sua filha que era Brandon Breyer que estava na janela. Enquanto isso, Tori procura Brandon freneticamente na floresta. Ele aparece e diz que só foi fazer xixi. Na escola, Tori conversa com Marilee sobre o comportamento estranho de Brandon no restaurante. Marilee a tranquiliza, dizendo que é só coisa da puberdade, o que alivia Tori. Quando Tori encontra Brandon, ela o vê desenhando símbolos, mas ele rapidamente esconde o desenho. À noite, no celeiro, Kyle ouve as galinhas agitadas. Ele pega uma arma, achando que é um lobo, mas encontra Brandon lá, olhando fixamente para as galinhas em pânico. Kyle repreende Brandon por estar fora de hora e o manda entrar. Mais tarde, Kyle acorda com um barulho no galinheiro, corre para verificar e encontra as galinhas mortas. Ele acorda Tori, mostra o galinheiro e culpa Brandon, contando o que aconteceu mais cedo. Embora um lobo não pudesse arrombar o cadeado, Tori não acredita nele. Na escola, Brandon e seus colegas estão praticando um exercício de confiança. Quando chega a vez de Brandon, Caitlin o deixa cair no chão, fazendo os colegas rirem. Ela o chama de pervertido e se recusa a ajudá-lo até que o treinador ameaça reprová-la. Irritado, Brandon aperta a mão de Caitlin com força quando ela tenta ajudá-lo a levantar, fazendo-a gritar de dor. Depois do incidente, os pais de Brandon e Caitlin se reúnem com o xerife na sala da diretora. Erika, furiosa com Brandon, quer que ele seja preso. Ao saber que a punição será apenas suspensão e terapia, ela fica indignada e questiona a sanidade da mãe de Brandon. Tori defende sua posição de mãe e repreende Erika por atacar uma criança. Ela pede desculpas sinceras pela situação de Caitlin antes de sair. Tori e Kyle buscam Brandon, que olha ameaçadoramente para Erika enquanto saem. De volta em casa, Tori confessa a Kyle sobre a noite em que Brandon estava sonâmbulo. Kyle fica preocupado com a atração de Brandon pelo alçapão e lembra Tori que Brandon não é humano, temendo que isso cause mais problemas. Brandon está na cama quando entende os sussurros. Ele sai na chuva em direção ao celeiro. Enquanto Tori busca respostas sobre a origem de Brandon, ela vê uma luz vermelha pela janela. Ela corre para o celeiro e encontra Brandon levitando sobre a luz vermelha. Em pânico, ela tenta pegá-lo, mas ele cai e se corta na nave alienígena. Tori o consola e ele pergunta o que ele é. Ela confessa sobre a dificuldade de ter um filho até que ele apareceu na nave. Brandon se afasta, chateado com as mentiras, corre para fora, entende os sussurros como "domine o mundo" e grita com os olhos vermelhos como lasers. Brandon entra no quarto de Caitlin sem ser convidado. Ela fica com medo, mesmo quando ele lhe dá flores como pedido de desculpas. Ele diz que ela não deveria ter medo, pois é uma das poucas pessoas que sabe que ele é especial. Quando ela menciona que a mãe proibiu ela de falar com ele, Brandon diz que vai resolver isso. Erika está limpando a lanchonete quando vê símbolos nas janelas. As luzes piscam e os vidros se quebram, com um pedaço atingindo seu olho. Com dor, ela tira o caco de vidro e tenta encontrar o culpado, mas o sangue atrapalha sua visão. Com medo, ela corre para se trancar no freezer. Um laser corta a porta de metal, que em seguida é aberta à força. Erika vê um garoto de capa e máscara, com olhos vermelhos brilhando, que a ataca. Na manhã seguinte, Tori e Kyle estão no café da manhã esperando Brandon, preocupados com a noite anterior. Quando Brandon chega, eles ficam aliviados ao vê-lo calmo e aceitando a situação. No restaurante, o xerife investiga o desaparecimento de Erika e vê algo nas janelas, um símbolo misterioso. Na sessão de terapia, Marilee pergunta a Brandon sobre sua adoção. Brandon diz que se vê como um ser superior desde que descobriu sua origem. Sem mostrar remorso por machucar Caitlin, Marilee insiste para que ele se abra. Embora o considere parte da família, ela leva seu trabalho a sério e vai entregar um relatório ao xerife, o que deixa Brandon furioso. No bar, Kyle e seus amigos falam sobre a morte de Erika. AJ sugere que pode ter sido Brandon, por causa do que aconteceu com Caitlin, mas pede desculpas quando é repreendido. Kyle teme que Brandon esteja virando um monstro, mas Noah o tranquiliza, dizendo que todas as crianças parecem meio monstros antes de crescerem. Marilee está sozinha em casa quando Brandon bate a porta e a ameaça para que ela não faça um relatório para o xerife, dizendo que isso não será bom para ninguém, nem para ela. Marilee se mantém firme e pede que ele vá embora. Brandon sorri de forma ameaçadora, mas obedece. Depois de fechar a porta, Marilee envia uma mensagem para Noah antes de dormir. Mais tarde, Brandon entra no quarto dela enquanto ela dorme, mas escuta Noah chegando em casa. Noah, no banheiro, não vê Brandon atrás dele, mas percebe algo quando ele se move em direção à despensa.
Noah acende a luz e se assusta ao ver Brandon com a máscara. Noah o repreende e o leva para fora até a caminhonete. Brandon avisa para não contar nada aos pais, mas Noah o ignora. Ao não ver Brandon dentro da caminhonete, Noah tenta forçá-lo a entrar, mas é arremessado contra a porta da garagem. Brandon desaparece na escuridão, deixando Noah apavorado. Mancando, Noah entra na caminhonete e sai em disparada. Depois de ganhar distância, Brandon se choca com a janela, a caminhonete quebra e Noah tenta desesperadamente fazê-la funcionar. Após ligar os faróis, ele vê Brandon parado na frente do carro. Quando as luzes piscam, ele vê Brandon levitando e depois desaparecendo. Brandon levanta a caminhonete no ar e a solta. A caminhonete cai de frente, fazendo Noah quebrar o maxilar no volante. Noah morre devido aos ferimentos enquanto Brandon usa o sangue dele para desenhar um símbolo na estrada. Como Brandon não voltou para casa, Kyle fica sentado enquanto Tori liga desesperada para Mary Lee. Brandon entra escondendo a camisa ensanguentada. Tori pergunta o que aconteceu, e ele mente, dizendo que está chateado por ter sofrido bullying em um jogo de futebol. Quando ele sobe, Tori e Kyle percebem que ele mentiu. Eles estão perdidos e não sabem o que fazer. Kyle diz que é culpa deles, pois criaram Brandon mesmo sabendo que ele não era humano, e agora ele está fora de controle. À noite, Kyle sonha com o passado. Ele lembra do momento na floresta quando encontraram Brandon pela primeira vez. Tori estava segurando o bebê, mas na mente de Kyle, Brandon parecia um monstro. Kyle acorda assustado, com Mary Lee ligando para eles. O casal vai ao hospital consolar Mary Lee, que está arrasada pela morte de Noah. Ela pergunta se Brandon chegou bem em casa, e eles ficam chocados ao saber que ele visitou Mary Lee antes. De manhã, Tori e Kyle conversam com Brandon e ficam perturbados com a indiferença dele sobre a morte de Noah. Tori pergunta com cuidado se Brandon sabe algo sobre a morte de Noah, mas ele mente. Kyle explode, acusando Brandon de ser um monstro que matou seu amigo. Brandon se irrita e empurra Kyle, que bate no armário. Tori separa a briga e manda Brandon para o quarto. Kyle desconfia que Brandon está escondendo a camisa por algum motivo. Ele vasculha o quarto de Brandon enquanto ele toma banho e encontra a camisa manchada de sangue. Brandon aparece e Kyle esconde a camisa e finge se desculpar pelo que fez. Quando mostra a camisa ensanguentada para Tori, ela finge não ver nada. Frustrado, Kyle acaba dizendo que Brandon não é filho deles. Tori fica magoada e sai. Investigando a morte de Noah, o xerife encontra o mesmo símbolo que viu no caso de Erica. Kyle olha as coisas de bebê de Brandon e lembra do amor que sente por ele. Na hora de dormir, ele conta a Tori que vai levar Brandon para acampar, tentando consertar a relação e mostrar seu amor. Tori fica aliviada e deixa Kyle abraçá-la. De manhã, Kyle e Brandon saem para a viagem, em total silêncio. O xerife visita Tori e pergunta sobre Brandon. Ele mostra uma foto do símbolo encontrado na cena da morte de Noah, que parece a junção de dois Bs maiúsculos, insinuando Brandon Breyer. Tori finge não entender, mas o xerife insiste. Quando ela o manda embora, ele avisa que vai voltar. Preocupada, Tori corre para o quarto de Brandon e encontra o caderno dele cheio do mesmo símbolo. Folheando, ela vê desenhos das mortes de Erica e Noah, horrorizada. Enquanto Kyle e Brandon caminham pela mata, Kyle aponta uma arma para Brandon, que está distraído. Kyle deixa escapar uma lágrima antes de atirar em Brandon. Brandon se levanta ileso, olhando chocado para Kyle. Apavorado, Kyle tenta recarregar a arma, mas Brandon desaparece. Kyle foge, mas Brandon o alcança e o derruba. Enquanto Kyle implora por sua vida, Brandon dispara lasers pela cabeça dele, matando-o. Tori liga desesperada para Kyle e diz que ele estava certo, mas quem atende é Brandon. Ela não acredita quando Brandon diz que Kyle está morto e pergunta onde ele está. Brandon diz que está em casa e esmaga o telefone de Kyle. Tori grita enquanto Brandon começa a destruir a casa. Ela liga para a polícia antes que ele interrompa a ligação. O xerife e sua parceira chegam e encontram a casa dos Breyer em ruínas. Tori os encontra, mas Brandon mata o xerife. A policial manda Tori se esconder e pede reforços, mas há interferência. Enquanto faz o relato, Brandon aparece atrás dela e a joga de um lado para o outro da casa até ela cair, sem vida, na frente do esconderijo de Tori debaixo da cama. Quando Brandon olha, Tori já está pendurada do lado de fora da janela. Ela cai e machuca a mão, lembrando da única coisa que o machucou antes. Ela corre para o celeiro, chega ao alçapão e olha para a nave, que começa a brilhar. A luz revela o corpo de Erica atrás dela. Tori arranca um pedaço de metal da nave e o esconde no bolso. Ela chama Brandon e assobia para atraí-lo. Quando Brandon a encontra, Tori se aproxima devagar, tentando fazer ele reconhecer o lado bom dele.
Quando Brandon a abraça, Tori tenta matá-lo com um pedaço de metal, mas Brandon impede. Sentindo-se traído, ele a agarra e quebra o telhado do celeiro. A cabeça de Tori fica ensanguentada da pancada, e enquanto sobem cada vez mais alto, ela olha para o rosto do filho antes dele soltá-la, deixando-a cair para a morte. Enquanto está no ar, um avião se aproxima dele e a tela escurece. No dia seguinte, os destroços do avião são mostrados no solo, e não há sobreviventes. É relatado que o avião bateu na casa da fazenda, com Kyle e Tori dentro. Brandon está sentado lá, comendo um biscoito como se nada tivesse acontecido. Durante os créditos finais, vemos cidades devastadas e milhões morrendo nas mãos de Brandon. Espero que tenham gostado. Até a próxima.